Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Redes de Computadores. Faz parte do curso técnico subsequente em telecomunicações do Instituto Federal do Pará. A nossa aula de hoje é uma aula prática de redes no simulador sobre roteamento. Então, na aula anterior, estudamos a teoria, os conceitos de roteamento, e na nossa aula de hoje vamos ver uma aula prática, uma aplicação prática no simulador relacionado a um roteamento estático, utilizando uma rota estática padrão, e depois vamos ver um exemplo de roteamento utilizando um protocolo de roteamento dinâmico, no caso utilizando o RIP. Ok, em aulas passadas fizemos um exercício sobre cálculo de subrede. Nesse exercício resolvemos o item A e o item B, e agora eu adicionei um terceiro item, o item C, que é um item que fala do uso da ferramenta do simulador, o Cisco Fact3, para simular a interconexão das nossas redes, das nossas subredes que foram calculadas no exercício. E aí a ideia inicial é mostrar para vocês o uso do roteamento através de uma rota estática padrão, ou seja, um roteamento estático, e num outro momento vamos utilizar, por exemplo, uma rota dinâmica através do protocolo RIP. Então, só para a gente lembrar o exercício ele fala, ele descreve o seguinte cenário. Considere o cenário de redes cabeadas do IFPA a seguir, interligando 3 campos, onde possui 6 subredes, e aí ele fala lá da primeira subrede necessitando de 62 IPs, a segunda 30, a terceira 126 IPs. Além de 3 subredes ponto a ponto, que a gente denominou de subrede 4, 5, 6. E aí no item A, ele pede para calcular qual a nova máscara de subrede, que será configurada nas 6 subredes utilizando o CIDR, e na letra B, determinar as faixas de endereçamento IP para cada subrede. Esses dois itens já fizemos o cálculo, já realizamos o cálculo. Eu mostrei isso numa aula anterior, mas eu vou dar uma relembrada nesses dois conceitos. E o item C ele pede para realizar a simulação no simulador e fazer a interconexão dessas subredes, e obviamente vamos precisar do conceito de roteamento, que também vimos numa aula anterior, onde estudamos dois tipos básicos, o roteamento estático e o roteamento dinâmico. E aí, no primeiro momento, vamos realizar o roteamento estático. Ok, esse é o cenário. Então, só para a gente relembrar, nós temos 3 subredes básicas, que nós chamamos de Campus Belém, Campus Santarém, Campus Castanhal. Em cada campus, o exercício determina um número de IPs necessários. Então, por exemplo, no Campus Belém nós necessitamos de 62, no Campus Santarém 30 IPs, e o maior de todos é no Campus Castanhal, 126 IPs. Além dessas 3 subredes, nós temos 3 subredes ponto a ponto, subrede 4, 5 e 6, que só vão precisar de 2 IPs, um numa ponta, outro na outra. Então esse é o cenário do nosso exercício proposto. Bem, como vimos numa aula anterior, o item A ele pede o cálculo da nova máscara. Então, como é que foi realizado esse cálculo? Utilizando a fórmula do cálculo de subrede, onde nós temos a fórmula 2 elevado a n minúsculo, igual ao número de endereços por subrede. E aí a regra nos diz que deve-se usar a maior subrede em relação ao número de IPs necessários. E no nosso exemplo, a maior subrede é a subrede do campo de Castanhal, que necessita de 126 IPs. Bem, jogamos esse valor na fórmula, e aí, como eu avisei na aula passada, esse valor ele não é um valor fatorável exatamente por 2,
E aí, o que a regra nos pede para fazer? Você tem que arredondar para um valor acima e que esse valor seja um valor fatorável por 2. Então, no nosso exemplo, temos 126, um valor acima fatorável exatamente por 2 é o 128. Então, jogando na fórmula, 2 elevado a n igual a 128, 2 elevado a n igual a 2 a sétima, fatorando 128. Então, vamos encontrar o nosso n igual a 7. Lembrando que o n é o número de bits zeros adicionais da máscara, ou seja, os bits que vão compor os hashes, o nosso hash ID. Aí, nesse caso, vamos ter apenas um bit 1 destinado ao net ID. E aí, vamos ter a composição da nova máscara, onde os 7 bits calculados, 7 bits zeros, e o bit mais significativo à esquerda, o bit 1. E aí, transformando esse valor de binário para decimal, vamos encontrar a nossa nova máscara, que vai compor as nossas subredes calculadas. E aí, a nossa nova máscara vai ser 255, 255, 255, 128. Bem, na resolução do problema, pede-se no item B as faixas de endereçamento. Então, como nós temos para cada subrede 128 IPs, que foi determinado no cálculo, então cada subrede eu vou ter uma faixa que vai de um valor inicial até um valor final, compondo 128 IPs. Então, nossa primeira subrede, o IP determinado no exercício, 192.168.0.0, ou seja, o valor inicial, até um valor final compondo 128. E aí o cálculo é muito simples, basta você pegar 128 menos 1, por que menos 1? Porque iniciamos no 0, e aí você encontra 127. Então a nossa primeira faixa vai de 0 a 127. Lembrando que o primeiro IP da faixa é exclusivo para a rede, e o último IP da faixa é exclusivo para broadcast, que é aquela transmissão para todos, uma transmissão por difusão para todos dentro da rede. A segunda faixa ela vai iniciar no próximo IP, que é 128, também vai compor 128 IPs, e aí vai finalizar em 255, que é o seu máximo. Finalizou no seu máximo, o próximo IP ele vai começar agora. Então, como os dois primeiros iniciaram em 0, agora eles vão iniciar em 1, porque eu já esgotei todos os IPs dentro dessa faixa de 0. Então agora a gente vai iniciar em 1. Então a subrede 3, 192.168.1.0 e vai até 127. A subrede 4, 192.168.1.128 e vai até 255. Finalizou a faixa do 1. E aí vamos para a próxima. Ou seja, vamos iniciar o 2. Subrede 5 vai iniciar em 2.0 e vai finalizar em 2.127. Na última subrede, a subrede 6, 192.168.228 e vai finalizar 192.168.255. Bem, essa foi a resolução para esse exercício utilizando o cálculo de subrede. E aí eu mostrei no exemplo para vocês, na simulação do Packet Tracer, o uso dessas subredes. E uma das novidades que a gente vai encontrar agora pela frente é que essas subredes elas são agora redes distintas, ou seja, elas não têm conectividade entre si. Então, se eu pegar a subrede 1 e tentar fazer um teste de ping, por exemplo, para a subrede 2, eu não vou ter conectividade, porque são redes distintas. Então, o que tem que se realizar aí? Tem que se fazer o processo que estudamos numa aula anterior, que é o processo de roteamento. Ou seja, o roteamento ele vai determinar o melhor caminho possível entre duas redes distintas, entre origem e destino. Então, nesse momento eu vou mostrar a continuação da configuração no simulador desse exemplo, e aí vamos fazer o processo de roteamento estático. Ok, gente, então, nesse momento eu estou aqui no ambiente do Packet Tracer, naquele nosso exemplo que já foi realizado o início da sua configuração numa aula passada, onde configuramos apenas as subredes.
Então, por exemplo, aqui no campus Belém, que é a subrede 1, configuramos os IPs nas máquinas. Então, fizemos o teste, por exemplo, de enviar um pacote de uma máquina para outra. E aí você vai ver que a mensagem é de bem-sucedido, ou seja, eu consigo ter conectividade entre essas máquinas. Por exemplo, no campus Santarém, eu vou ter conectividade entre essas máquinas. E também no campo Castanhal, eu vou ter conectividade entre essas máquinas. No entanto, quando eu tentar mandar um pacote de dados do campus Belém para Castanhal, por exemplo, você vai ver que vai falhar. Por quê? Porque nesse momento nós não temos a configuração dos equipamentos ativos de rede, que são os roteadores, ou seja, eles não foram configurados e, principalmente, eles não têm rotas destinando uma origem, um pacote de origem, para um pacote, para uma máquina destino, por exemplo. E aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar para vocês o processo de roteamento, como é que a gente configura o equipamento. E aí eu vou tentar mostrar isso através da configuração de um arquivo de texto, ou seja, passo a passo, os comandos que vão ser realizados no equipamento, e depois a gente vai efetivamente lançar esses comandos no equipamento. Então, inicialmente, eu vou abrir aqui um bloco de notas. Então, o intuito desse bloco de notas é armazenar, registrar todos os comandos que vamos precisar para realizar o processo de configuração dos roteadores e realizar também o roteamento. Então, inicialmente, eu vou botar aqui roteador Belém. Então, a primeira configuração que vamos realizar na nossa rede vai ser nesse roteador aqui, Belém. O roteador Belém, ele faz parte da subrede 1. Então, deixa eu colocar aqui para o lado, para a gente relembrar a subrede 1. A subrede 1, ela compõe o IP que vai de 192.168.0.0 até 192.168.0.127. Lembrando que o 0 eu não posso endereçar, porque ele é rede, e o 127, broadcast. E aí você, obviamente, vai utilizar o próximo IP, que seria o 1. Então, 1 ele vai ser o IP do nosso roteador, que para as máquinas são denominadas de gateway. Então, são os roteadores, os equipamentos de acesso a outras redes. Bem, inicialmente, o roteador ele precisa entrar no modo onde você tem que habilitar as configurações. Esse modo a gente chama de enable. Então, o comando enable ele vai ser incluído dentro da linha de comando do roteador para você habilitar o modo de configuração privilegiado. Tá? Em seguida, vamos realizar o processo de configuração através do comando configure terminal. O comando configure terminal ele nos permite entrar no modo de configuração, ou seja, configuração global do equipamento, onde você pode escolher interfaces específicas para você configurar um endereçamento, para você configurar um protocolo de roteamento, para você configurar, por exemplo, o nome do equipamento e assim por diante. Bem, esse equipamento, vamos chamar ele, através do comando hostname, de Belém. Então, o nosso roteador Belém. Então, esse terceiro comando ele vai nos permitir denominar, dar um nome para o equipamento. Eu vou chamá-lo de Belém. Bem, em seguida, o nosso equipamento ele precisa de um endereçamento. Então, eu vou inserir um comando para chamar a interface. Vocês vão ver, por exemplo, que o equipamento ele compõe várias interfaces, né? São as portas que vocês estão vendo aí. Então, Fast Ethernet, seriais, né? Essas são as portas do roteador. E aí, por exemplo, eu quero saber qual é essa porta que me interliga à subrede do campus Belém. Então, basta colocar o cursor em cima do triângulo, invertido em vermelho. Você vai ver lá o FA 0/0. FA é de Fast Ethernet, referência 0/0. Então, nesse momento, eu vou incluir o comando interface
FA0/0. Isso significa que eu estou dizendo ao equipamento que eu quero configurar a interface Fast Ethernet com um determinado endereço IP. Então eu quero configurar essa porta, essa interface desse equipamento que vai dar acesso a essa rede interna do campus Belém. Então, inicialmente, vamos realizar a configuração do endereçamento IP. Bem, feito isso, eu vou entrar na interface, vou adicionar o comando IP address, ou seja, para adicionar o endereçamento IP que eu preciso. E aí, precisamos lembrar da faixa que estamos trabalhando, tá, gente? Como nós estamos configurando a subrede 1, então a gente vem aqui na subrede 1, só para a gente lembrar, 192.168.0.0 e vai até o 127. Então, o 0 eu não posso usar, então vamos usar o próximo, que é o 1. Então, 192.168.0.1. E a nossa nova máscara de subrede que calculamos no exercício, tá? 255.255.255.128. E não mais 0, tá, gente? Agora a nossa nova máscara, que foi calculada para as 6 subredes, é 128. Bem, feito isso, o nosso comando para adicionar o IP está determinado, né, no equipamento. Então, IP address, IP máscara. E aí, logo em seguida, temos que dar um comando chamado no shutdown. Esse comando ele nos permite ativar a interface. Então, vocês estão vendo que essa interface ela aparece com um triângulo, o LED, né, que é a representação do LED em vermelho. Significa que a interface está desligada. E o comando no shutdown ele vai ligar, ele vai ativar essa interface, assim como a gente está vendo nos LEDs verdes dos equipamentos dos HUDs aqui embaixo. Então esse comando é importante porque ele vai ativar a nossa interface específica. Bem, feito isso, eu posso dar um comando exit para ele sair desse modo de interface. E aí eu posso entrar numa nova interface. Interface, e aí, toda vez que vocês não souberem interface no simulador, vocês podem vir aqui com o cursor do mouse em cima da interface, e aí ele vai mostrar a interface. Então, o comando que fizemos anteriormente para configurar essa interface, e agora precisamos da outra interface. Percebam que o nome dela é diferente dessa. Então, essa é FA0/0 e essa é FA4/0. Então, as portas são distintas, tá? Então, aqui no nosso texto de comando que estamos realizando, vou botar aqui FA4/0. Bem, essa interface, gente, eu vou botar aqui o texto para o lado, só para a gente entender, ela faz parte de uma outra subrede. Ou seja, essa é a subrede 1, essa é a subrede 4. São redes distintas, tá? Então, no cálculo que realizamos, a subrede 4, ela compõe essa faixa de IP. Ela vai de 192.168.128 até 255. Então, lembrando que o 128 eu não posso usar. Ele é rede. 255, broadcast. Então, eu vou pegar aqui, aproveitar, eu vou copiar esse comando, vou colar, e aí eu só vou alterar o IP que eu vou precisar. Então, como a nossa interface está na subrede 4, eu vou colocar o 192.168.129, tá, gente? 128 eu não posso usar, porque o 128 é destinado à rede. E aí, o mesmo procedimento, você vai dar aqui também o comando no shutdown, para ativar essa segunda interface, tá? E depois eu vou sair dessa interface. Então, inicialmente, esses comandos eles vão configurar um IP nessa interface, um IP nessa outra interface. Lembrando que são subredes distintas. Subrede 1 a gente está usando esse IP, que compõe aqui a faixa. E a subrede 4, que é a parte de cima, compõe essa faixa. Tá? Lembrando, por questão de organização, sempre utilizamos o primeiro endereço disponível para configurar o roteador.
Então, inicialmente, essas interfaces já estão configuradas. Depois a gente vai copiar todos esses comandos e colar no prompt de comando do roteador. Bem, então a parte de configuração dos endereços já foi realizada. Agora, o objetivo é configurarmos as interfaces para realizar o roteamento. Então, o equipamento ele precisa estabelecer o roteamento com os demais roteadores. Então, o roteador Belém ele precisa se comunicar com o roteador central, Santarém e Castanhal, e realizar a melhor rota possível, né? Estabelecer a melhor rota possível para trafegar os dados entre eles. Bem, existem comandos para isso também. Então, como o intuito desse primeiro exemplo é mostrar o roteamento estático, eu vou mostrar os comandos das chamadas rotas estáticas padrão. Então eu vou dar um Enter e vou adicionar um comando para adicionar as chamadas rotas padrão. O comando nos equipamentos da Cisco é IP route. Então eu vou adicionar uma rota IP. Essa rota IP, ela vai, obviamente, eu preciso saber qual a rede que eu necessito atingir. Ou seja, qual é a rede que o meu equipamento de origem, no caso o roteador Belém, não tem configurado na sua tabela de rotas. Então esse comando ele vai permitir adicionar endereços de destino que não compõem a minha tabela de roteamento. Daqui a pouco eu vou mostrar essa tabela de roteamento para vocês entenderem melhor. Então, como exemplo, né, eu vou pegar uma rota que não tem, por exemplo, nesse equipamento. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. O equipamento ele tem lá uma CLI, que é a linha ou interface de comando, né, é o prompt de comando. Então, basta você dar um Enter, você vai ver lá o prompt de comando. Eu vou dar aqui um enable, um en, né, que é o comando resumido, e vou dar um show IP route. Então, só para a gente entender a questão das rotas. Percebam que, como eles não têm configuração de IP, nada configurado, a tabela de rotas desse equipamento está totalmente vazia. Então, depois que adicionarmos o comando, vocês vão ver que essa tabela de rotas vai mudar. Então, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou dar um exit para sair desse modo. Ele vai voltar ao modo não privilegiado, tá, gente? E aí eu vou copiar tudo que eu fiz até aqui nesse momento, ó, a partir do enable, tá? Então, o enable é o comando de habilitação, justamente para entrar no modo privilegiado. Então, eu vou copiar até aqui, até o exit, para realizar apenas a configuração dos IPs. Então, eu vou voltar no equipamento, no roteador Belém. Eu vou clicar no meu prompt de comando, vou clicar com o botão direito e aí eu vou colar os comandos, olha lá. Então, tudo que eu realizei aqui no bloco de notas, em uma única configuração, foi feita apenas colando no prompt de comando. E aí perceba uma coisa interessante, o LED, que era vermelho, triângulozinho para baixo, agora ele está estabilizando, ficando verde para cima. Significa que o comando no shutdown ativou essa interface. Professor, mas a segunda foi configurada, né, através desse comando aqui, mas não ativou. Por que ela não ativou? Porque ela depende do outro lado da comunicação. Então, quando configurarmos esse equipamento, vocês vão ver que ele vai ativar. Bem, por que eu fiz isso? Porque eu quero mostrar novamente para vocês a tabela de rotas desse equipamento. Como agora ele já tem configuração de IP, então provavelmente ele já deve ter alguma rota pré-determinada. Então eu vou dar um exit aqui e vou digitar o comando show IP route. O comando show IP route ele vai mostrar as rotas que compõem a tabela de rota do equipamento. Vocês vão perceber que agora, como eu já tenho uma configuração realizada, né, aparece algo na minha tabela. Ou seja, o meu roteador ele já tem uma rota.
é uma rota que a gente chama lá, como a gente viu na teoria, diretamente conectada, porque ela foi configurada no equipamento. Então aparece um C aqui de conectado. E aí nós temos o IP de rede 192.168.0.0. Lembrando que esse IP é a minha primeira faixa da subrede 1. E aí está configurado no FA00, Faixa Ethernet 00. Então perceba que a minha rota já foi povoada na tabela de roteamento. Quando ativarmos a segunda interface do lado desse roteador, vocês vão ver que ele vai ativar e vai aparecer uma segunda rota conectada. No entanto, gente, nós não temos rotas para outras redes. Por exemplo, vou pegar um exemplo para vocês entenderem. Vamos pegar, por exemplo, a subrede 2 aqui. Ó. Subrede 2 é 192.168.128, tá? A subrede 2, então eu vou jogar aqui para o lado, ela faz parte do campus Santarém. Então é dessa rede aqui. Então se eu quiser que essa rede enxergue essa outra rede, eu preciso ter povoado na minha tabela de roteamento o endereço de rede dessa subrede. Então percebam que não está aí. Ó. Se vocês olharem aqui, a subrede 2 é 192.168.128, então não está povoada na minha tabela de roteamento. Como é que eu faço para adicionar isso via comando? Então eu vou voltar aqui no meu bloco de notas e vou adicionar esse comando, que é o comando iproute. Tá? Logo em seguida você adiciona o endereço de rede destino, ou seja, o endereço que você deseja atingir, tá? Que é no caso a subrede 2. Então, através desse comando, você vai adicionar as chamadas rotas estáticas padrão das redes que você não alcança no equipamento, ou seja, que não estão configuradas na tabela de roteamento. Então, 192.168.0.128. Então, lembrando, é nesse momento que você usa o endereço de rede. Tá? Em seguida, você tem que colocar a máscara, lembrando que a nossa máscara agora é 128 no final, foi calculada. Tá? E um passo muito importante na configuração é você indicar o endereço do equipamento que a gente chama de próximo salto. Professor, o que é o endereço de próximo salto? Só lembrarmos da aula na teoria. Endereço de próximo salto, deixa eu minimizar aqui para vocês entenderem, é o próximo equipamento após o meu roteador de origem que vai me levar a essa rede de destino que eu quero. Então, nesse exemplo, quem é o meu próximo roteador? É esse equipamento aqui, ó, o equipamento central. Então, eu tenho que configurar, obviamente, depois a gente vai configurar um IP nessa interface, e esse IP vai ser o meu IP de próximo salto. É ele que vai levar todos que estiverem conectados a essa rede, ou as demais redes, para as outras redes conectadas. Então, no nosso exemplo, esse IP aqui ele vai estar na subrede 4. Então, a subrede 4 é 192.168.128. Como já utilizamos o 129, a gente não pode usar mais o 129, então eu vou utilizar o 130. O 130 vai ser configurado aqui e ele vai ser a nossa rota, né, de próximo salto. Então, toda vez que você utilizar o comando de rota estática padrão, você coloca o comando principal, iproute, você coloca o endereço de rede máscara do destino, a rede que você quer atingir, e você adiciona o IP de próximo salto, ou seja, o próximo equipamento após o meu roteador que me leva a outras redes distintas. Bem, eu vou copiar e colar. Então eu vou adicionar 4 rotas e vou trocar as rotas e vou já explicar para vocês. Tá? Por que 4? Então só para a gente entender. Esse equipamento ele tem rota para cá e ele tem rota para cá. Depois a gente vai configurar. Mas ele não tem rota para essa subrede. Então uma. Ele não tem rota para essa subrede 2. Ele não tem rota para essa outra subrede 3.
e ele não tem rota para essa quarta subrede, né? 4 subredes. Então, nesse momento, eu vou só trocar os IPs, né? Baseado aqui nas nossas subredes. Então, por exemplo, o segundo comando, eu quero atingir a rede 1.0. Então, quem é a 1.0? É a subrede 3. A subrede 3 é a rede do campus Castanhal, tá? A mesma máscara, e aí o próximo salto, lembrando que o próximo salto é sempre o roteador que me leva a outras subredes, o próximo salto. E vocês vão ver que vai ser sempre, para esse equipamento, sempre vai ser o IP que eu determinar bem aqui, que no caso é o 130. Então o 130 aqui ele não vai mudar, tá, gente? O que vai mudar é a minha rede de destino. Então, nessa primeira, eu estou dizendo que eu quero atingir a subrede 2. Nessa segunda, eu estou dizendo que eu quero atingir a subrede 3, tá? A subrede 4 eu já tenho acesso, então está faltando a subrede 5 e a subrede 6. Então vamos lá para a subrede 5, 192.168.2.0. Então aqui eu vou adicionar 2.0. E na última, que é a subrede 6, 2.128. Então vai ficar 2.128. Então, a primeira 0.128 é Santarém. A segunda 1.0 Castanhal. A terceira 2.0 é a minha subrede 5. E 2.128 é a subrede 6. Bem, feito isso, as nossas rotas estáticas padrão já estão definidas para esse equipamento. E aí basta finalizar com o comando exit para sair dessa configuração específica. Então aqui eu vou salvar como. Eu vou salvar aqui como roteador Belém, tá? Roteador Belém. Ok, então esses comandos vou inserir, obviamente, lá no meu prompt de comando do equipamento. Bem, eu vou copiar esse conteúdo e aí eu vou fazer para o outro equipamento. No caso, o roteador de Santarém agora, tá, gente? Então eu vou copiar. Eu vou abrir aqui um novo Notepad. Vou colar tudo que eu fiz, tá? Só que agora, obviamente, eu vou mudar as configurações para esse roteador, tá, gente? Então eu vou botar aqui, em vez de Belém, agora vai ser Santarém. E aí eu vou tentar acelerar a configuração e vou botar as configurações automáticas do equipamento, tá? Então, inicialmente, vamos configurar o IP desse roteador do lado da subrede 2 e depois o IP na subrede 5. Então, a nossa interface na subrede 2 é o FA00 e do lado da subrede 5 é o FA4/0. Então vai ficar a mesma configuração aqui da Belém, tá? De Belém. No entanto, os IPs vão mudar. Então, o IP da subrede 2, só para a gente relembrar, é 192.168.128. 128 eu não posso usar, então vamos colocar o 129. Então vai ficar 192.168.129. E a máscara a mesma. A próxima interface, a FA4/0, que é essa interface de cima, ela faz parte da subrede 5. Então a subrede 5, ela inicia em 192.168.2.0. Eu não posso usar, porque é endereço de rede.
Então, obviamente, eu vou utilizar o 1 aí. Então vai ficar 2, 1. E os endereços de rota vão ser os endereços que esse equipamento não tem configurado na sua tabela de rota, que é a subrede 1, a subrede 4, subrede 5 não, ela já está diretamente conectada, subrede 6 e, por fim, a subrede 3. Então, eu vou adicionar automaticamente aqui cada subrede, tá, gente? Então, a primeira rede que ele não enxerga é a rede 192.168.0.0. Então, é onde eu quero atingir o meu destino, tá? Então, é essa rede aqui, ó. Então, esse roteador vai sair com os pacotes daqui e atingir essa subrede. Então, estou gerando uma rota estática para cá, tá? Por onde que ele vai sair? Pelo roteador de próximo salto, que é esse equipamento. Ou seja, o IP que estiver configurado bem aqui, ó. Então, o IP que estiver configurado bem aqui vai ser o IP da nossa faixa de subrede 5. 192.168.2.0, não posso usar. O 1 eu já usei para configurar o meu equipamento. Então, obviamente, o 2 vai ser destinado para cá. Então, aqui, gente, vai ser 2.2. Tá? Professor, de novo, por que o meu roteador de próximo salto é 192.168.22? Porque ele faz parte da subrede 5, 192.168.2.0, 0 eu não posso usar. O 1 eu já usei para configurar esse lado do roteador, esse lado aqui, e o 2 eu vou configurar esse outro lado, que é o próximo salto. Então a gente já pode vir aqui e trocar o próximo salto de todos para 2.2, aqui também 2.2, aqui 2.2. E aí só vamos adicionar as nossas redes, tá? A rede subrede 1, vamos adicionar a subrede 4. Então, esse roteador ele precisa ter acesso à subrede 4. Então, a subrede 4 é 192.168.128. Ele também precisa ter acesso à subrede 3, que é o campus Castanhal. Subrede 3, 1, 0. Então, eu vou botar aqui 1, 0. E ele precisa também ter acesso, ou seja, ter rota para a subrede 6, que é a rede, inclusive ela já está aqui, ó, 192.168.2.128. Então está tudo ok. Então, nossa primeira rede, subrede, 128 1.128 é a subrede 4, 1.0 é a subrede 3, e a 2.128 é a subrede 6. Então, vou salvar e vou colocar aqui roteador Santarém. Bem, assim como eu fiz no outro, eu vou copiar. Então aqui só falta trocar para Santarém. E aí eu vou copiar todos esses comandos. Vou criar um novo bloco de notas. Vou colar. E agora a gente vai chamar de Castanhal, tá, gente? Então a gente já fez Belém, Santarém, agora estamos aqui em Castanhal. Então vamos fazer aqui de Castanhal. Então primeiro eu vou trocar aqui para Castanhal. O nome eu vou trocar também para Castanhal, então o equipamento vai receber o nome Castanhal. E aí vamos realizar a configuração nas interfaces. Então a minha interface inicial é essa aqui, a FA 0/0, tá? Lembrando, é só você colocar o cursor, ele vai mostrar.
E aí o nosso IP é da subrede 3. Então a gente vai na subrede 3 e vamos verificar o IP. É o 92.168.1.0. O 0 eu não posso usar, então o próximo vai ser o 1. Então aqui vai ficar 1.1. A máscara é a mesma, tá, gente? Lembrando que a máscara ela foi calculada através do cálculo de subrede. A nossa próxima interface é o FA 4/0. Então no 4/0 faz parte da subrede 6. Subrede 6 é 192.168.128. Então 128 eu não posso usar. E aí eu vou usar o 129. Ok? E a máscara é a mesma. Logo em seguida vamos para as configurações das rotas estáticas padrões, né? Então a gente tem que dizer para esse equipamento quais são as redes que ele não tem configurado na sua tabela de roteamento. E aí novamente, ó, vai ser essa subrede, que é a subrede 1, essa subrede, que é a 2, a 4, a 5, e a 6 e a 3 ele já tem configurado automaticamente, eu não preciso dizer isso para ele. Então vamos adicionar essas rotas. Primeiro vamos adicionar a subrede 1. Então 192.168.0.0 já está aqui. E a máscara, a nova máscara calculada. E lembrando, gente, precisamos do endereço de próximo salto. Vocês vão ver que vai mudar, né? Nosso endereço de próximo salto não é esse equipamento, é esse que ele está ligado diretamente. Ou seja, é ele que vai levá-los a outras redes. Então eu tenho que dizer qual é o IP dessa interface. Lembrando que ele faz parte da subrede 6. Subrede 6 é 192.168.128, que é rede. 129 já configuramos aqui. Então, obviamente, vai ser o 130. Então, 130 vai ser configurado bem aqui. Então, aqui eu vou botar 130. Aproveitando, eu vou colocar já de todos, né? Porque todos eles vão ser o endereço de próximo salto. E aí depois vamos só adicionar as outras redes. Então adicionamos a subrede 1, vamos adicionar a subrede 2 agora. Subrede 2, o endereço dela é 192.168.0.128. Então aqui eu vou aproveitar e botar 0.128. Depois vamos adicionar a subrede 4. Subrede 4 é 1.128. Então vamos aqui adicionar 1.128. E por fim, a subrede 5, que esse roteador ele não tem rota para ele. A subrede 5 é 2.0. Então aqui vamos adicionar 2.0. Então nós temos a primeira subrede, nós temos a segunda subrede, nós temos a quarta e a quinta subrede adicionada no roteador de Castanhal. Bem, assim como os demais eu vou salvar. Só que agora eu vou botar Castanhal. E aí, para finalizar, só precisamos configurar o equipamento central. Então eu vou copiar tudo que eu fiz aqui em Castanhal. Vou abrir aqui um novo bloco de notas. E aí vamos fazer para esse roteador agora, tá, gente? Então aqui eu vou botar roteador central, tá? Esse equipamento central aqui, que interliga todos os outros, tá? E aí mesma configuração, enable, configure terminal, vamos chamar ele de central agora, tá? Bem, percebam que nesse equipamento nós temos 3 interfaces. Então, só confirmando, essa aqui é a FA 4/0, essa é a 5 e essa é a 6. Então, precisamos configurar esses IPs. Então, aqui eu vou chamar de FA 4/0. O 4/0 está na subrede 4. Subrede 4, 192.168.128. 129 foi usado para o primeiro IP. Então, vamos usar o 130.
Então aqui vai ficar 130. 92.168.1, 130. O próximo vai ser o 5, né? Como a gente viu lá na sequência. O 5, gente, é esse bem aqui. Ele faz parte da subrede 5. Se formos na subrede 5, 92.168.2.0, 0 de rede. 1 já usamos para o outro lado da configuração. Então vai ficar o 2. Então aqui vai ser 2. 192.168.2.2. Ok? Eu vou copiar mais uma vez isso aqui. Vou jogar aqui embaixo e vou trocar para 6. Lembrando que o 6 é essa interface bem aqui, gente. Então o 6 está na subrede 6, 192.168.2.128. O 128 é de rede, 129 já configuramos, então vai ser o 130. Então aqui vai ser 130. E aí, para fechar, vamos configurar as rotas que esse equipamento precisa ter na sua tabela de roteamento. Esse equipamento ele é mais fácil de entender. Por quê? Ele tem rota para cá e para cá. No entanto, ele não tem rota para essa rede, para essa e para essa. Ou seja, eu preciso adicionar 3 rotas estáticas. Somente. Nos outros, nós tivemos que adicionar 4. Então, esse equipamento ele precisa enxergar essa rota dessa subrede 1, essa rota da subrede 2 e essa rota da subrede 3. Bem, na subrede 1, esse equipamento ele precisa saber quem é o próximo salto. Então ele vai sair dele, o próximo salto vai ser esse P bem aqui. Então, lembrando, né, eu vou trocar logo aqui o próximo salto, vai ser o 92.168.1. Perdão, ponto 1.129, tá, gente? Por quê? Vamos lá. Lembrem-se que esse enlace ele faz parte da subrede 4. Subrede 4, vamos lá, 1.128. 129 é esse IP, 130 é esse. Então, o próximo salto daqui para cá é esse IP, 129. Ok? E aí a nossa rede, ou seja, o destino que eu quero alcançar é o 92.168.0.0, que é a subrede 1, 192.168.0.0. Então, esse é o nosso primeiro IP de rota padrão adicionado. O segundo vai ser a minha subrede 2. Subrede 2, ela faz parte de 192.168.0.128. Então já está até aqui, ó, 192.0.128. No entanto, eu tenho que saber quem é o próximo salto. O nosso próximo salto é esse P bem aqui. Ele faz parte da subrede 5. Subrede 5, 192.168.2.0. 0 eu não posso usar. O 1 já foi configurado. Aqui, o 2 é aqui. Então vai ser o 1. Então vai ficar o 92.168.2.1. A terceira e última vai ser justamente a subrede 3. Subrede 3 é o 92.168.1.0. Então eu venho aqui e troco para 0. 192.168.1.0. E eu tenho apenas que saber quem é o próximo salto. Lembrando, gente, o próximo salto é sair desse equipamento e chegar aqui. Então vai ser esse P daqui, ó. Ele está na subrede 6, 192.168.2.128. 129 configurado aqui, 130 aqui. Então é o 129. Opa, bem aqui. Essa rota eu não preciso, a quarta, tá? Até porque ele só precisa de 3 subredes. Então vai ficar o 92.168.1.0, que é a subrede 3, a máscara, e o endereço de próximo salto, o 92.168.2.129. Pronto. Aí agora eu vou configurar aqui salvar como. E vou chamar esse arquivo de roteador central. Então percebam que com o arquivo de texto fica mais fácil de você configurar. Basta você pegar todo o comando, copiar e colar.
Então, nesse momento, para a gente finalizar a configuração, eu vou terminar de configurar esse e depois os demais e vamos fazer o teste. Então vamos lá, vou voltar aqui no roteador Belém. Roteador Belém, nós configuramos o endereço, tanto de um lado como do outro. Ficou faltando adicionar as rotas. Então eu venho bem aqui, eu vou copiar essas 4 rotas, vou copiar, vou habilitar aqui, entrar no modo de configuração, config T, e vou colar essas rotas. Vou dar um WR para ele salvar a configuração. Pronto, os demais eu só vou copiar e colar, tá, gente? Então, vamos lá. A partir do Enable, tá? Até o Exit. Então, esse aqui é o roteador Santarém. Então, eu vou lá em colar. WR para salvar. Depois eu vou no equipamento de Castanhal. Então, eu vou copiar a partir do Enable. Então, clico com o botão direito do mouse, colar. WR para salvar. E por fim, o último roteador, que é o central, a partir do Enable. Então eu vou copiar, vou aqui no equipamento, CLI, e aí também colar. Vocês vão perceber que os LEDs, todos eles vão ficar verdes. Né? Realizei toda a configuração, ativei todas as possíveis interfaces que estão configuradas com endereçamento IP. E aí, obviamente, a gente vai realizar agora alguns testes para verificarmos se está tudo ok na nossa configuração. Bem, inicialmente a subrede 1 ela não enxergava a subrede 2, a 3, a 5 e a 6. Ou seja, não tinha conectividade com essas redes. E isso vai acontecer para as demais também, né? Isso serve para as demais redes. Com o processo que nós realizamos, roteamento, vocês vão ver que as redes agora vão se comunicar. Então, quem está na subrede 1 se comunica com a subrede 2, subrede 3 e assim por diante. Porque nós fizemos o processo de roteamento estático, rota estática padrão. Bem, antes de fazermos o teste, vamos verificar lá no roteador Belém como está a rota dele, a tabela de rotas. Então eu vou digitar o comando show IP route. E aí uma coisa interessante, vocês vão ver, por exemplo, que além das rotas conectadas, então vocês estão vendo esse Czinho de rotas conectadas, percebam que eu tenho duas. Por que duas, professor? Porque uma é referente à subrede 1, então aqui é a subrede 1. Se vocês olharem lá o IP, 192.168.0.0, referente à subrede 1, tá? E a segunda é referente à subrede 4. Então elas estão diretamente conectadas. Aqui é a subrede 1, subrede 4. As demais são as chamadas rotas estáticas. Isso é representado pelo S, static, como vocês estão vendo aqui. Ó. Então eu adicionei rotas estáticas. Vamos ver quantas rotas estão disponíveis aqui. Então nós temos a primeira, 0.128. 0.128 é a subrede 2. Então eu já tenho rota para cá. Ó. Eu já consigo chegar nessa subrede 2. A próxima é a 1.0. Estática também. 1.0 é a subrede 3. Subrede 3 é a rede Castanhal. A próxima, a terceira, 2.0. Então, se formos procurar 2.0, é a subrede 2. Perdão, subrede 5, né? Que é essa subrede bem aqui, ó. E a última, a 2.128, é a subrede 6, que é essa rede bem aqui, gente.
Então percebam que esse equipamento ele não tinha rota para as outras redes, agora já tem. Se pegarmos, por exemplo, Santarém e fizermos o mesmo procedimento, show IP route, vocês vão ver o mesmo procedimento, né? 2 redes conectadas, mais 4 estáticas, que são as redes que ele necessita atingir. Então isso vai acontecer para todos os equipamentos. Bem, para finalizar, eu vou fazer um teste de conectividade. Então eu vou pegar essa máquina, eu vou aqui em desktop, eu vou aqui no prompt de comando, tá, gente? Então a ideia aqui é sair dessa máquina e chegar, por exemplo, nessa máquina, tá? Para isso eu preciso saber o endereço IP dessa máquina. Essa máquina ela está na subrede 3, 192.168.1.0. Lembrando que o 1 foi configurado no roteador, configurado aqui. O 2 aqui, então aqui é o 3, tá? Então eu vou dar o comando ping 192.168. Subrede, opa, aqui é ponto 168. Subrede 3, né? Então é 1 e o número do host. No caso, 1, 2, então esse aqui é o 3. Então eu vou botar o 3 aí. Então eu vou executar o comando, né? Ele está mandando um ping dessa máquina, que faz parte do campus Belém, subrede 1, e está indo para essa máquina, que faz parte do campus Castanhal, na subrede 3, tá? Bem, vocês perceberam que o início do ping ele teve lá um request timeout, né? Ou seja, o tempo de requisição, ou seja, ele não conseguiu atingir dentro daquele tempo de requisição. Mas o último pacote, percebam que atingiu, ou seja, eu tive conectividade. Se eu repetir o comando, vocês vão ver que os 4 pacotes vão ter resposta. Eu tenho um reply, né? Então ele mandou uma requisição, um reply, e essa máquina respondeu através de um reply. Outro exemplo que a gente pode fazer é mandando um pacotinho daqui para cá. E aí você vai ver lá a mensagem successful, né? Ou seja, conexão bem sucedida. Significa que você conseguiu realizar a configuração entre todas as subredes, ou seja, todas as subredes pré-definidas, através do roteamento estático. Ok, gente, então essa foi uma aula prática, especificamente de roteamento estático. Na próxima eu vou mostrar um exemplo de roteamento dinâmico, e aí vocês vão perceber que o roteamento dinâmico ele é bem mais interessante, até porque você vai utilizar um protocolo de roteamento dinâmico para realizar todas essas tarefas que fizemos através do roteamento de rota estática padrão. Então, percebam que precisamos adicionar comando por comando utilizando o roteamento estático. No roteamento dinâmico, você vai ver que eu apenas habilito um protocolo de roteamento e determino, em cima desse protocolo, as redes de atualização e propagação para tabelas de rotas, onde elas vão ser realizadas de forma dinâmica. Então, de acordo com o meu cenário, se o cenário mudou, a sua configuração, o protocolo vai realizar essa mudança. Então, agradeço mais uma vez, espero que vocês tenham entendido e até uma próxima aula.